Agradeço sua presença para mais um vídeo sobre crimes reais no canal O Mal de Cada Um. Se gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe seus comentários, pois é muito importante para o canal. O caso de hoje é totalmente fora de uma realidade lógica, ele sai de todos os padrões de comportamento. Vamos à história. Vamos falar sobre uma pessoa chamada Tim McLean. Ele nasceu em 1985 em uma cidade chamada Erie, Manitoba, que fica no Canadá. Não sei onde fica essa cidade, mas ela era pequena. Tim era muito sociável e gostava de fazer amizades. Em um verão, quando ele tinha 22 anos, uma amiga o chamou para viajar pelo Canadá e ver o que poderia fazer nas férias. Ele, aventureiro, aceitou. E nessa aventura, eles encontraram um circo e ficaram fascinados com o estilo de vida dos artistas. Depois de algumas semanas se enturmando com o pessoal do circo, eles conseguiram um emprego e viajaram juntos por vários meses. Depois de algum tempo, Tim reencontrou uma antiga namorada ou amiga com benefícios que ele havia conhecido no ensino médio. Ela se chamava Collie e se casou depois do ensino médio. Teve 2 filhos com esse homem e depois se divorciou. Quando eles se separaram, ela se reaproximou de Tim e acabou engravidando dele. Depois de trabalhar por um longo tempo no circo, Tim decidiu que era hora de voltar para casa e se mudar para a Colômbia Britânica, também no Canadá. Ele pegou um ônibus chamado Greyhound e partiu em uma viagem de 24 horas para sua cidade natal. O ônibus de número 1170 com destino a Saskatchewan, na esperança de chegar a tempo de encontrar seu irmão e sobrinho. Infelizmente, o que aconteceu durante essa viagem, tudo mudou. Vince Li nasceu em Dandong, China, em 1968 e se formou em Ciências da Computação pela Universidade de Tecnologia nos Estados Unidos. Ele obteve a cidadania canadense em 2006, mas chegou ao país em 2001. Devido às suas dificuldades com o inglês, Lee trabalhou em empregos manuais e braçais e foi descrito como uma pessoa calma e pacífica por alguns dos seus ex-patrões. No entanto, também foi demitido de outras empresas por conflitos com colegas de trabalho. Vince Li é um homem alto e forte que passou por muitas dificuldades desde que chegou ao Canadá. Ele trabalhava em uma lanchonete de meio período, em um supermercado e costumava mentir dizendo que tinha outro emprego. Há informações que ele se casou em 2005, mas não temos muitos detalhes sobre sua esposa. Na verdade, ele passava as manhãs dormindo sob efeito de remédios que bloqueavam as vozes e os ruídos que ouvia em sua cabeça. Ele acreditava que esses sons eram produzidos por um chip que havia sido implantado por alienígenas que o abduziram. Um dia, Vince teve uma alucinação em que Deus lhe deu a permissão de se livrar dos extraterrestres. Ele seguiu as instruções divinas e parou de tomar seus remédios. Na tentativa de encontrar o chip em sua cabeça, ele fez um corte profundo, perto da orelha esquerda com uma faca. Seus problemas se somavam. Ele foi demitido de seu emprego quando foi pego nu em um vestiário coletivo. As vozes que ele ouvia eram um sintoma de sua esquizofrenia profunda. Ele acreditava que aquele dia seria especial, porque Deus lhe disse que ele deveria viajar para Winnipeg e encontrar alienígenas que precisavam ser exterminados. Ele acreditava que estava fazendo o que era certo e necessário para salvar a humanidade. Vince Li não era uma pessoa agradável. Algumas horas antes de embarcar no ônibus, naquele final de tarde, ele começou a mostrar sinais de que algo estava errado. Ele passou toda a tarde sentado na estação de ônibus, olhando fixamente para o nada.
As câmeras de segurança o filmaram por várias horas seguidas. Em um determinado momento, ele postou uma mensagem em um site de vendas, oferecendo um laptop por $300. Enquanto esperava, ele conferiu repetidamente o conteúdo de uma mochila e ficou fixado em algo embrulhado em uma camisa de flanela vermelha. Ele permaneceu nesse estado por mais de 6 horas, abrindo sua mochila de tempos em tempos para verificar o objeto embrulhado. No entanto, tudo isso não era um comportamento normal. Na verdade, Vince Lee estava perto de um surto psicótico, o que explicava sua aparência distante e vazia durante toda a tarde. Depois de postar uma mensagem vendendo seu laptop por $300 em um site de vendas, Vince Lee recebeu uma confirmação de venda, enquanto ainda estava na estação rodoviária. O comprador era um estudante, mas a polícia confiscou o laptop após o crime. Quando o ônibus 1170 chegou, os alto-falantes anunciaram a partida. Vince levantou-se do banco, se espreguiçou e embarcou calmamente no ônibus. Ele ficou em quarto lugar na fila de passageiros, que aguardava para entrar no veículo. O crime. No dia 30 de julho de 2008, Tim McLean embarcou sozinho no ônibus Grey Line 1170 com destino a Winnipeg. Ele escolheu as últimas poltronas, ao lado do banheiro. Cerca de 1 hora depois, Vince Lee também entrou no mesmo ônibus. Lee chamava a atenção por sua aparência e comportamento estranho. Alguns passageiros lembram que ele entrou e saiu do ônibus algumas vezes, supostamente para pegar algo em sua bolsa de viagem no bagageiro do veículo. No entanto, ele não parecia representar uma ameaça. Inicialmente, Lee escolheu uma poltrona perto da frente do ônibus e ficou em silêncio. Ele desceu rapidamente do ônibus em uma parada para fumar um cigarro e, ao voltar, escolheu um assento no fundo, próximo ao banheiro, ao lado de Tim McLean, que viajava sozinho. Após 40 minutos de viagem, Vince Lee agiu de forma estranha e falou alto, mas todos acharam que era apenas uma conversa no celular. Enquanto isso, ele desembrulhou uma faca de caça que estava escondida em seu casaco. Com a ponta para baixo, se aproximou de Tim McLean, que dormia ao seu lado. Com um golpe violento no pescoço, McLean acordou assustado. Lee desferiu mais 2 golpes no peito, antes de Tim gritar desesperadamente, assustando os demais passageiros. Nesse ponto, Lee já havia dado mais 2 golpes brutais e a vítima não oferecia mais resistência. Testemunhas que viram a cena disseram que o agressor estava calmo e seus movimentos pareciam automáticos. A faca ainda penetrava e saía do corpo de McLean, causando um grande derramamento de sangue. Com a gritaria e o pânico, o motorista parou o ônibus rapidamente. Os passageiros começaram a descer, alguns caindo e levantando imediatamente. Todos logo estavam do lado de fora, muitos ligando para a polícia para denunciar o crime horrível. Enquanto isso, no fundo do ônibus, Lee continuou a esfaquear o corpo já sem vida de McLean. Ele deu um total de 62 facadas, atingindo o pescoço, o rosto, o tórax e o estômago. Alguns golpes foram tão fortes que quebraram os ossos do rosto e perfuraram os pulmões. McLean morreu após a 5ª facada. Enquanto os passageiros tentavam desesperadamente chamar a ajuda, o motorista e 2 deles corajosamente entraram no ônibus para ajudar a vítima. No entanto, Lee os perseguiu para fora com a faca ainda em mãos e coberto de sangue, criando uma cena aterrorizante. Depois de cerca de 15 minutos, a polícia chegou com suas luzes piscando. Lee apareceu na porta do ônibus e gritou coisas sem sentido, incluindo que ele tinha que ficar no ônibus para sempre.
Ele então pegou algo dentro do ônibus e o jogou em direção à viatura. A cabeça decapitada de Tim McLean. Lee voltou para dentro do ônibus e se deitou entre os bancos ensanguentados. Lee retornou ao corpo de Tim e começou a cortar outras partes e a comer a carne da sua vítima. Em um momento de desespero, o suspeito tentou fugir dirigindo o ônibus, mas o sistema de imobilização de emergência havia sido ativado pelo motorista, tornando o veículo inoperante. A polícia foi chamada e, temendo que os outros passageiros ainda estivessem no ônibus, pediu reforços à guarda montada Royal Canadian, que cercou a área e desligou os cabos de ignição do motor. Os policiais testemunharam Lee devorando partes do corpo de McLean e ouviram seus passos rápidos dentro do ônibus. A cena era chocante e assustadora. 3 policiais se aproximaram cautelosamente do ônibus, sem saber o que os esperava. Ao entrar, se depararam com um cenário de horror. O interior estava completamente caótico, com sangue escorrendo pelas paredes, janelas e poltronas, além de poças de sangue acumuladas no chão. O cheiro era insuportável e havia objetos espalhados pelo corredor. De repente, um homem grande e ensanguentado surgiu entre os assentos, segurando uma faca de caça e avançando em direção aos policiais. Mesmo após ser atingido 2 vezes com uma arma de choque, ele continuou avançando, até que o 3º tiro da arma de choque o deixou desacordado. Os policiais rapidamente detiveram o assassino e o levaram para fora do ônibus, onde ele foi algemado e levado de ambulância para um hospital. Os paramédicos tentaram salvar a vítima, mas a cena que encontraram era aterrorizante. Durante os 15 minutos em que ficou sozinho com ele, o assassino mutilou e desmembrou seu corpo. Ele explicou mais tarde que estava tendo delírios e via a vítima como um alienígena, que se regenerava nos ferimentos. De forma ainda mais chocante, o assassino havia mordido e comido pedaços do corpo. Os policiais encontraram partes da vítima dentro dos bolsos do criminoso, incluindo a orelha, o nariz e a língua. Os órgãos foram arrancados a mordidas e o coração foi supostamente removido e comido. No dia 3 de março de 2009, Vince Lee foi a julgamento, mas alegou que não estava mentalmente apto no momento do crime. Segundo seu psiquiatra, ele ouvia vozes que afirmava ser de Deus, ordenando que ele matasse os alienígenas na Terra para purificá-la, e que Tim era uma força maligna que iria matá-los. Embora Lee fosse o único culpado pelo crime, a lei canadense trata casos envolvendo doença mental de forma mais branda. Lee se recusava a aceitar um advogado e teve que ser sedado 2 vezes para se encontrar com defensores públicos. Decidiu-se então que ele deveria ser medicado até que seu surto diminuísse. Eventualmente, ele se acalmou e começou a cooperar com os médicos psiquiatras e as autoridades. Lee, que se apresentou como Hugh Baker, admitiu sua culpa pelos terríveis eventos que ocorreram e pediu desculpas à família de Tim McLean. Ele decidiu renunciar à sua defesa e se internou no Centro Selkirk de Saúde Mental em Erie, Manitoba, onde permaneceu sob vigilância constante, enquanto recebia tratamento para sua esquizofrenia. Com o tempo, ele se mostrou cooperativo e ganhou o privilégio de receber visitantes e sair de sua cela. No entanto, a família de Tim preferiu não se pronunciar sobre o assunto e não estava pronta para perdoar Baker pelo que aconteceu, embora eles entendessem que ele não tinha controle sobre seus atos na época.
não se sentiam confortáveis em encontrá-lo. Após o crime, muitas pessoas que estavam no ônibus sofreram com sintomas de estresse pós-traumático, incluindo pesadelos e crise de ansiedade. Eles nunca esqueceram os gritos desesperados da vítima naquele dia. Em 2017, a justiça canadense considerou que Will Baker não era mais uma ameaça e o liberou para viver em sociedade, mas com a condição de que tome medicamentos e se reporte a um médico semanalmente. Ele será treinado em uma nova ocupação para sua reintegração completa. O crime no ônibus Greenwood é considerado um dos casos mais terríveis da história do Canadá, um país geralmente seguro e com uma baixa taxa de homicídios. Em uma pesquisa realizada em 2014, o incidente no ônibus 1170 ficou no topo da lista de maiores medos da população. O vídeo termina por aqui, mas deixe seu comentário sobre como a justiça agiu nesse crime. Foi justo? Ou a lei foi branda? Até mais, valeu!